aparecendo para vocês aí a tela do meu navegador, possivelmente para a gente já trabalhar. Ótimo, tá bom. Eu quero... Já começou a gravação, então assim, pessoal, o que a gente vai abordar agora? Vocês viram que essa aula de geradores, né, hoje está completando a terceira aula. Se tu pegar e rever essas aulas, cada uma tem um elemento, pegando desde o exercício mais simples até o mais complexo, vamos dizer assim, que vamos trabalhar hoje, tá? Então, eu penso que essa aula, né, eu consegui dividir em 3 partes que são fundamentais se tu juntar. Se fosse numa aula presencial, possivelmente isso aí seria dado em uma semana, assim, né? E eu acho que esse ritmo vai ajudar muito vocês. Então, o que eu quero trazer aí com o navegador? Esse navegador, com a simulação, eu quero trazer uma dúvida que não sei como é que está na cabecinha de vocês isso, né? De por que igualar as duas equações. Então, assim, pessoal, deixa eu ver, olha aqui, ó. Esse cara aqui é o gerador, né? Aqui eu acho que eu não consigo trabalhar com a resistência interna dele. Mas cada vez que a gente bota um resistor aqui, tá? Claro que eu sempre botar uma lâmpada, né? Uma lâmpada para nós observarmos isso aqui acendendo. Mas seja uma lâmpada ou seja um resistor, o fato é que ele vai ter algum receptor, tá? Então tu tem o gerador e receptor. Todo circuito, se vocês lembrarem, todo circuito ele sempre vai ter esses dois elementos. Gerador, que é um gerador de tensão, não de energia, que gerador não gera energia, já primeiro ponto. E o receptor, que ele vai estar transformando, né, recebendo essa diferença potencial e vai transformar em outro tipo de energia, seja térmica, luminosa e assim por diante. A gente vai entrar nesse estudo. O que eu quero dizer para vocês? Uma dúvida que surgiu na última aula é por que igualar a DDP desse cara com esse? Bom, uma coisa que dá para a gente enxergar é o seguinte, no momento que eu venho medir aqui, né, tem 9 volts, é os mesmos 9 volts que está sendo medido lá. Então, tudo que esse cara está largando para o circuito, né, esse cara vai estar recebendo, né? Se é um circuito ideal, vamos dizer assim, desculpa, um gerador ideal, tudo que ele consegue produzir de diferença potencial, ele vai largar para lá, porque não tem resistência interna, né? Então, por isso que a gente vai trabalhar só com URI. Agora, se um gerador real, tu sabe que tem uma resistência interna, nem tudo que ele produz ele vai conseguir largar para o circuito. Mas a DDP que sai dele é a mesma que chega no restante do circuito. Isso tem que ficar claro na cabecinha de vocês, tá? Por isso que eu estou trazendo essa parte aqui, para a gente começar essa aula, retomar isso. Tá? Então, toda a diferença de potencial que o circuito está largando U, vai chegar lá no restante, tá? Então, isso é a parte básica, vamos dizer assim. Então, o que vem a ser a aula nossa de hoje, né? Eu vou bater nisso de novo, mas só para a gente mentalizar o início da aula. E aí, uma outra coisa que aparece é o seguinte: o que acontece quando eu ligo mais de uma pilha? Vocês já estão acostumados em casa a ligar, né? Tipo uma pilha do controle. Quem que já ligou pilha virada aí? E, meu Deus, não está funcionando, as pilhas estão estragadas. Na verdade, é que a polaridade está errada. Então, como é que eu vou associar essas pilhas? Série paralelo pode ser? Pode, tá? Então, a gente vai ver hoje, para finalizar, como eu vou ligar essas pilhas e como que eu vou calcular o rendimento delas, né? Hoje em dia, o que tu está buscando numa bateria? Autonomia, rendimento, desde a bateria do celular até as baterias dos carros elétricos. Eu não sei se vocês acompanham isso, né? Mas vocês viram que ultimamente deu um boom nos carros elétricos, né?
Não que essa tecnologia já não existisse, mas não tinha interesse de produzir baterias com uma autonomia muito grande, né? Então, tem toda essa discussão que agora é a tecnologia do momento. Esses carros elétricos, baterias de alto desempenho. E às vezes, se tu pegar uma bateria dessa, são várias células, várias pequenas pilhas, vamos dizer assim, que são acopladas em série ou a paralelo, conforme o meu objetivo. Então, a gente vai para a aula discutir isso, tá? Eu vou parar aqui, depois eu posso voltar na simulação, eu vou compartilhar com vocês a aula, tá? Deixa eu só mudar aqui. E aí a gente já começa a discussão sobre. Já apareceu aí para vocês. Tá. Então vamos lá. Estamos na aula 27, a terceira parte sobre geradores elétricos, tá? Se tu pegar aqui, eu acho que vai ter umas acho que uns 5, 6 exercícios. E vocês vão ver que vai ter uma evolução no grau de dificuldade. Então, se você não entendeu alguma coisinha, tenta rever as aulas e acompanhar os exercícios para ver a evolução desse nível de dificuldade e os elementos que estão presentes nela, tá? E fazer o resuminho. Então, hoje a gente vai trabalhar o módulo 93 no livro 16, tá? E finalizar essa parte de geradores. Mas tudo que eu estou explicando para vocês aqui vai contribuir muito para o estudo de receptores. Vocês vão ver que receptores vai ser mais fácil, tá? E lá a gente vai fazer um comparativo com geradores. Então, assim, como que a gente liga esses caras? Vamos começar pela associação em série de geradores. O que consiste uma associação em série? Você está lembrado do que quando você ligava resistores em série, era a mesma corrente elétrica, né? O que dividia era a DDP. Bom, pensando aqui nas baterias, a associação em série ela tem a seguinte característica, tá? Vamos colocar todas elas aqui. Não pode ter nó entre elas, ou seja, tem que ter um único caminho entre esses geradores. E aí vocês estão vendo 3 exemplos, né? Eu vou botar aqui. Ó, esse aqui é o mais clássico, você ligar o positivo e o negativo no outro, ou quando você tem aquele soquete de baterias que uma pilha fica para cima, outra para baixo, né? Mas elas estão ligadas em série, porque o positivo está ligado no negativo da outra, só que tem um fiozinho que vai conectar assim, tá? Ou assim que parece que está todo mundo para o mesmo sentido, porém continua ligado uma no positivo da outra, no caso positivo no negativo da outra, né? Então não pode ter uma interrupção entre elas, um nó, né? Que aí vai caracterizar justamente em paralelo. O polo positivo de uma esteja ligado no polo negativo, isso é a base para estar em série, tá? E o que que acontece aqui? Então, qual é o objetivo de ligar baterias em série? Se eu quero aumentar a corrente, se eu quero aumentar a DDP. Por que que bota 2 pilhas no controle, né? Geralmente, né? Às vezes pode ter um controle com uma pilha. Porque justamente eu quero uma DDP associada ali, né? As duas. Então, cada pilha tem 1,5 volts. Quando eu associo em série, eu vou somar a DDP de cada um. Então, ao total, eu vou ter 3 volts, né? Então, é quando eu quero uma certa tensão, né? Porque eu sei que cada célula dessa, cada pilha, tem uma quantidade de DDP, né? Então, essa associação em série é quando ligo elas direto, num único caminho, com o positivo no negativo da outra. Isso é o critério, tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Nós teremos um gerador equivalente e também uma resistência equivalente, né? E isso é fácil de observar da seguinte maneira. O que que tu aprendeu lá? Tu aprendeu que os resistores em série eu somava. Aqui é a mesma coisa. Se eu quero achar, vamos colocar aqui a resistência equivalente, né? Basta somar a resistência interna de cada bateria. Não tem muito mistério, tá?
e assim por diante. No caso da força eletromotriz equivalente, a mesma ideia, pessoal. Eu vou somar a força eletromotriz de cada bateria. Então, eu vou ter a força eletromotriz total dessa associação. Vocês viram que ali na simulação eu botei duas baterias associadas ali, né, em série. Cada uma era 9 volts, no total dava 18. Então, se você quer aumentar a tensão, né, liga em série. Né? Logicamente, aumentou a tensão, vai buscar aumentar a corrente no circuito. Tá? Esse é o propósito. Vamos lá, vamos para as perguntas. Tá, vamos lá. Elita, isso não faz sentido para mim. Por que, Elita? Por que tu acha que não faz sentido? Porque Vou aí falar, tá? pode falar, pode falar. Pensa que, tipo assim, lá nas primeiras aulas de elétrica, tu disse assim que os elétrons eles saíam do lado negativo e eles percorriam um circuito para ir até o É, positivo. Se, na minha cabeça, o que que acontece? Se o positivo de uma tá no negativo da outra e só o positivo de um, tipo assim, volta ali na imagem porque eu acho que fica mais fácil de explicar que eu não entendi. tá, Né? eu vou voltar ali, peraí, vai falando. Eu vou voltar aqui? Se o lado preto de uma tá ligado no lado roxo da Rosa outra, ali, é o roxo, isso. o que vai estar ligado no circuito vai ser o roxo, um roxo e um preto, certo? Sim, Então, o roxo e na minha cabeça faria sentido com que o roxo e o preto ligados entre si fossem um próprio circuito deles que acabasse ali, tipo, saía os elétrons do preto e ia para um roxo. E sem nada a ver com o circuito de fato. entendi, Elita, entendi. É como se essas pilhas associadas já se formasse o circuito, certo? É isso que tu quer falar, né? Porém, uma coisa assim, ó, tá, tudo bem que uma tá ligada na outra aqui, e isso aqui vai estabilizar numa energia. Porém, ela estabiliza aqui. Eu preciso conectar as extremidades desse circuito de baterias, vamos dizer assim, né? Porque senão não vai gastar. Por mais que eu conectei outra, olha que coisa interessante. Todas, e isso que eu já vou comentar com vocês, todas ali têm a mesma DDP. Então não é uma variação muito grande, né? E outra coisa também, Elita, que tu tocou. O que que é uma pilha? Vocês acho que vão estudar na elétrica não, na química, tá? Aqui, se tu pegar uma bateria, uma pilha, você sabe que tem vários elementos, né? Tem uma reação química ali. E essa reação química se dá através do que de materiais diferentes que tem dentro dessa pilha. Então, o que que acontece? Aqui também tu vai ter positivo e negativo dentro da pilha. Olha que doido, né? Porque vai ocorrer uma reação química onde eu vou arrancar elétrons por um lado, né, desse material. Tem vamos dizer assim, um ácido, alguma coisa que vai correr esse material, vai jogar os elétrons lá e vai ficar com falta de elétrons de um lado. E isso pensando em toda essa esse material que está ali dentro da pilha. Então, se tu olhar uma continuidade toda a pilha, tá? E isso vocês vão entender melhor quando estudar acho, com a Babi ou com o Marlon, a constituição de uma bateria. E assim, ó, eles vão abordar a mesma coisa que eu estou falando aqui, só que eu estou falando na visão da física com os termos da física, mas é o mesmo princípio, tá? Então, o que que acontece, Elita? Quando a gente associa positivo com negativo, eu só estou prolongando essas camadas que tem dentro dela, entendeu? Então, e assim, dá para pensar, é um circuito que tu tem de baterias, mas esse circuito, ele não vai gastar energia se ele não está ligado a um receptor, num total, porque no momento que eu ligar ali, vai estabilizar todo mundo, tá, e essa diferença potencial vai para onde? Não vai para lugar nenhum se não tem aonde transformar, né? Para onde correr a corrente elétrica, vamos dizer assim. Então, na verdade, quando você associa assim, você está prolongando essas camadas, vamos dizer assim, dessa maneira. Eu não sei se ficou claro para ti, Elita.
Ficou, Entendeu? ficou. Tá, não, ótimo. Vamos lá. Já volto, Sofia. Para aí. Como fica a corrente na associação em série de geradores? A corrente, Gabriel, fica igual, tá? Fica igual ali, fica igual. Então, a corrente que vai estar passando por todas ali vai ser igual, tá? Deixa eu voltar no slide anterior que a Sofia pediu. Esse slide aqui, não, esse aqui é o início, eu acho que esse outro aqui, né, Sofia? Tá, é isso? Tá. Ah, tá, beleza. Então, o que que acontece? Não tem muito mistério aqui. Você ligou várias baterias em série, vai somar resistência equivalente, tá? Como se tu criasse uma grande bateria. Tu associasse essas pilhas de materiais que tem constituído dentro delas, né, e somasse a força eletromotriz. Então aumenta a tensão, aumenta a resistência interna. Então basicamente é isso aqui. Se eu pedir para vocês, né, qual é a força eletromotriz equivalente? A gente vai fazer um exercício já. Vai ser a soma da força eletromotriz de cada uma. A resistência equivalente, né? Vai ser a soma da resistência interna. Então, assim, ó, para que se liga baterias em série, né? Quando eu quero aumentar a tensão e a corrente, porque eu vou estar somando a DDP, a máxima, a força eletromotriz de cada um, os volts, né? Para obter essa diferença potencial maior. Agora tem um detalhe aqui que eu acho que não sei se vocês observaram antes que eu passe por paralelo. Vocês já se perguntaram quando eu ligo positivo com positivo, o que que acontece? O que que vocês acham que vai acontecer? Se eu ligo positivo com positivo ou negativo com negativo? O Gabriel colocou ali, vai somar a potência também? Também, vai somar a potência de cada uma, Gabriel. Ótima ideia, é isso aí mesmo. Agora, minha pergunta, o que vocês acham? Quando eu ligo positivo com positivo, negativo com negativo, vai funcionar essas baterias? Supondo que elas são iguais. Ótimo, a Carolina colocou ali, ó, não vai ter DDP, perfeito, não vai funcionar. É aquela história, ligou virado, né? Positivo com positivo, negativo com negativo, não vai existir diferença potencial. E olha que interessante. Exato, não vai transitar elétrons. Ô, galera, massa o que vocês estão colocando. Fico feliz que vocês estão captando a ideia. Agora, olha que interessante. Eu quero que vocês gravem a ideia. Se eu boto positivo com positivo, não funciona o circuito, não tem diferença potencial, certo? Agora, isso com pilhas com o mesmo volt, né? 1,5 volt e 1,5 volts. Agora, se eu pegar uma bateria de 9 volts e uma pilha, né, de 1,5 volts e ligar positivo com positivo, o que que vocês acham que vai acontecer? O que que você acha que vai acontecer se eu pego uma bateria com menor volt e com uma maior volt e ligo positivo com positivo e negativo com negativo? Porque vocês entenderam a ideia. Quando pega pilhas com o mesmo potencial, não funciona. Mas quando são potenciais diferentes. Qual é a hipótese de vocês? Acho que vai carregar. Perfeito. Ó, curto-circuito não chega a dar, Maria Luísa, mas o que que acontece? É quando a gente está carregando a bateria. O carregar a bateria é você justamente ligar o positivo do positivo da outra. É o que você faz com a power bank. O que que é a power bank? É uma outra bateria carregando a outra bateria, não é? No celular é isso. Então, até equilibrar. Perfeito, Giovana. Tem uma com uma grande quantidade. Então, como é que ela passa a carga para a outra? Justamente fazendo isso, ligando o positivo no positivo da outra e tendo uma diferença, um potencial maior. Isso é o power bank, né? Vai usar a força eletromotriz só nas questões de gerador ideal? Não, vai, Natália, a gente vai usar também no gerador real, tá? Só que lá quando eu falava de gerador ideal, eu não falava muito a força eletromotriz, porque não fazia sentido, né? Até um momento. Agora, como a gente sabe que tem uma diferença entre DDP, né, o
E a força eletromotriz, ela vai estar presente direto. Agora, sabe aquelas, vocês já ouviram falar fazer chupeta na bateria do carro? Né, o nome é até estranho. Mas quando acontece que um carro não funciona, né, que tem aqueles cabos, a galera faz isso, liga o positivo de uma no positivo da outra e o negativo de uma na outra e dá partida, porque aquela bateria que está descarregada, o carro não funciona. Então, quando tu faz essa ligação, né, chamada chupeta aí, ela vai permitir dar carga e aí o carro funcionar, como se eu tivesse com a bateria do outro carro. Maria Luísa está perguntando aqui, ó, Josi, uma dúvida. Se ligasse o positivo e o negativo das duas baterias de tensões diferentes, daria problema? Ah, ou seja, em série, vai somar, tá? Então, mesmo que são diferentes, geralmente a gente costuma usar as mesmas baterias, mas se ligar o positivo e o negativo da outra, vai continuar somando, tá? Se tiver a Eli está perguntando aqui, se tiver o tal de nó, vira outro circuito que nem eu tinha proposto? Sim, aí vai virar o paralelo, que eu vou discutir agora com vocês. Bom, vocês viram que se tu desmontar a bateria de um notebook, vocês vão ver que são várias células de bateria ali, tá? Não é uma peça única. Essas baterias que o carro elétrico tem várias células que são associadas, né? Então vocês olham aquelas baterias parecem grandona, mas são pequenas células de energia associadas em série e paralelo, tá? Agora vamos falar do paralelo. O que que é a bateria em paralelo? Bateria em paralelo é justamente quando eu ligo positivo no positivo de cada uma. Olha que interessante o que eu estava falando ali, né? Quando elas são assim, ó, ligada dessa maneira, que tem um nó ali, né? Você vai ter o seguinte, né? Aqui eu acho que é mais tranquilo de vocês entenderem. Quando eu vou ligar elas em paralelo, eu não vou somar mais a sua atenção. Lembrem-se aqui, ó, isso aqui é importante. Essas baterias, ela tem que ser idênticas. Por que tem que ser idênticas? Porque se não forem idênticas, uma vai carregar a outra, vai cair naquela situação que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver aqui. A Giovana escreveu bastante coisa. Uma dúvida, Josi. Aquelas ligações sem a chave que fazem em filmes, realmente daquele jeito, onde o cara pega dois fios, encosta em um outro. É, se funciona? Funciona, mas nos carros mais antigos, hoje em dia eu acho que não. Hoje em dia quero ver tu achar o fio. É tanto fio naquele troço, ou é chave de presença que tu para ligar o carro, olha, tá complicado. Então, antigamente, tu poderia fazer aquelas conexões. O que ela tá falando é que ela acho que é aquela ligação direta, né? Que os cara, o, o bandido vai lá, quebra o miolo e faz a ligação direta, né? Que conecta sem a chave. Hoje em dia é complicado fazer isso. E num carro elétrico, pior ainda. Então, assim, ó, olha isso aqui, galera, ó. Você tem as duas baterias, então positivo com positivo, negativo com negativo. Elas têm que ser idênticas, porque senão uma vai carregar a outra naquela situação. Mas, Josemar, por que que eu vou associar elas em paralelo? Qual é o sentido disso? Bom, se você quer autonomia nas baterias, ou seja, você quer que tenha aquela tensão, mas aquela bateria não termine rápido, né? Nós da robótica vivemos isso na Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR. O grupo ali tinha um problema gravíssimo de bateria, gravíssimo. Então, os robôs consomem muita bateria dos sensores. Então, se a gente ligasse em série, a gente ia ter uma boa tensão, mas a bateria ia rapidamente, né? Então, a gente comprou baterias de 9 volts e associamos ela em paralelo. Por quê? Associando ela em paralelo, eu aumento a carga dela. Então, uma bateria que consegue acumular tanto de carga, imagina, quando eu estou em paralelo, eu consigo acumular mais carga mantendo a mesma tensão. Então, o que que a gente pode concluir até aqui, né, dessa minha conversa com vocês?
toda associação em série de baterias, eu vou somar a tensão, aumento a corrente, consequentemente, né? Mas eu vou possivelmente estar gastando elas rápido, né? Isso não quer dizer, mas geralmente vai acontecer. Agora, a associação em paralelo me permite manter a mesma tensão e aumentar a autonomia do sistema, porque eu estou pegando um pouquinho de cada bateria, não estou pegando exclusivamente de uma, tá? Então, isso nos permite a ter uma autonomia maior de carga aí e essas baterias durarem mais, tá? Mantendo a mesma DDP. Então, basicamente é isso. E como é que eu acho a resistência equivalente e a força eletromotriz equivalente? Bom, se tu pensar, elas estão em paralelo, certo? E então cada uma vai contribuir para uma corrente, uma parte da corrente no circuito. Então, se eu quero achar a resistência equivalente interna e a força eletromotriz, basicamente tu vai ter o quê? A força eletromotriz equivalente, ela vai ser igual para todo mundo. É igual a D1, a da bateria 2, da bateria 3. Lembrando que todo mundo vai ter que ter a mesma força eletromotriz, senão um carrega o outro. E a resistência equivalente, Josemar? Como é que eu calculo? Gente, se as baterias são iguais, as resistências não são iguais também? Então não tem aquela história que R dividido por N do paralelo, se os resistores estão paralelos. Então notem que é bem fácil aqui, tá? É bem simples, não tem muito mistério, tá? Viram aí? Tá? Então esse é o resuminho que eu dou aí para vocês. Vamos fazer uma questão e depois vamos passar para uma questãozinha mais difícil, tá? Vamos lá. Então, a primeira questão que nós temos é da apostila de vocês, tá? E vão tentando fazer aí. Vamos analisar o seguinte. 8 pilhas grandes associadas em série. Ó, ele deu para nós em série, de forma a fazer funcionar um aparelho de som portátil, né? Então, cada vez que tu olhar aquelas rádio, acho que nem sei, tem mais rádiozinho assim, né? Tudo pelo celular, mas tinha aquelas pilhas grandona, ou lanterna mesmo. Lanterna associa várias baterias, né? Lógico que é tudo em série. Se cada uma delas tem força eletromotriz, vamos pensar, se cada bateria tem uma força de 1,5 volts, a resistência interna de cada uma é 0,2 ohms. A diferença de potenciais nos terminais do aparelho ligado a esta associação, que é percorrido por uma corrente elétrica de 100 miliamperes. Então, o que ele está pedindo para nós? Ele está pedindo para nós a diferença potencial, o que está chegando no circuito, tá? O Gabriel perguntou ali de novo ali, ó. A potência é igual em todos os geradores? Eu pensava que era aquela mesma pergunta. Sim, Gabriel. Se os geradores são idênticos, a potência de cada uma vai ser idêntica. Tanto que tu pode até somar, como eu te respondi lá, tá? Lógico que se tu associa diferentes, aí é outra história. Então aqui, ó, bem prático. Eu vou ter que colocar aqui, então, a DDP total, tá? A DDP total, sabe que eu sou maniático aqui, parei que deu vamos corrigir o meu U aqui. Ó, eu tenho a minha DDP que eu quero descobrir, eu vou ter que usar a força eletromotriz equivalente, porque eu tenho associação de quantas pilhas mesmo? 8 pilhas. 8 pilhas associadas, tá? Menos R equivalente vezes I, tá? É a equação do gerador. Então, eu poderia fazer individual aqui e multiplicar por 8. Dá na mesma maneira. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quem é esse equivalente? A equivalente vai ser o quê? Vezes 8, certo? Porque são 8 pilhas associadas em série. Então, se tu pegar, somar de cada um, isso vai dar quanto? Vai dar, no caso aí, 12 volts, né? A resistência interna, eu também vou multiplicar, vamos botar aqui, ó, por 8, tá? Porque é como se eu estivesse somando elas. Então,
vezes 8 vai dar 1,6. Tá? Deixa eu ver se alguém está perguntando. Não, tá tudo certo. Então, 12, tá? 12 menos, vamos ver se eu não esqueci de nada aí. Acho que não. 1,6 vezes essa corrente aqui, ó, gente. Como é milha, quem que lembra o que é milha? Milha é 10 na menos 3. É a mesma coisa que escrever esse cara aqui como 0,1, tá? Ampere. Se qualquer dúvida, coloca aí que eu já explico. Então, 0,1, tá? Então, isso vai dar o quê? 12 menos 0,16, certo? Então, 12 menos isso aqui vai dar 11,8, né? 11,84 aproximadamente volts, tá? Então, chegamos à resposta. Letra B. Alguma dúvida aí, pessoal? Tá tudo certo nessa questão? Aproximadamente, exato. Tá, ótimo. Vocês vão ver que na lista de estudos está bem isso. Cuidem como que ele vai estar falando para vocês como é que vai estar associado isso. Josi, se tivesse associado em paralelo, como é que seria a questão? Bom, tu não precisaria multiplicar por 8. Se fosse 8, 10, 20 baterias associadas em paralelo, sabe que mantém isso. Tá? A única coisa que vai diferenciar aqui seria a resistência, que tu vai pegar esse valor e dividir por 8, não multiplicar por 8, né? Porque são vários resistores iguais em paralelo. Então, a única diferença seria isso, tá? Bom, se não tem dúvida, vamos adiante. Tá? Vamos ver se vai aqui. Vamos lá. Aqui tem uma outra questãozinha aqui, ó. Para responder a esta questão, observe o diagrama do circuito de referência ilustrado e a seguir os diagramas numerados de 1 a 5. Considerando que todos contêm lâmpadas incandescentes idênticas e fontes de tensão também idênticas. Neste contexto, conclui-se que as lâmpadas do circuito X, né, brilharão com intensidade idêntica à do circuito de referência. Então, olha aqui, ó. Eu tenho esse circuito de referência, onde ele tem uma bateria ideal e uma lâmpada, certo? Pergunto para vocês, qual desses circuitos, ou quais desses circuitos, vai fornecer a mesma tensão? Vamos supor que essa bateria está fornecendo 12 volts. Aqui chega a 12 volts para ela brilhar. Qual dessas ligações aqui que vai fornecer a mesma intensidade? Ou seja, vocês estão vendo que tem baterias ligadas em paralelo, em série, né? Então, como que vocês olhariam isso? Vou dar um tempinho rapidinho aí. Vamos pensando, vamos colocando aí. Vamos ver aqui. Tem um pessoal já falando. A Eli está falando que é 1. Tá? Tu sabe que tem que chegar 12 volts na lâmpada. 12 volts na lâmpada. Então, como é que eu faço isso? Eu vou ajudando vocês. Se aqui tá 12 volts, né, paralelo, mantém. Só que aqui as lâmpadas estão ligadas em quê? Em série. Então, vai chegar aqui, na verdade, 6 volts para cada. Não vai brilhar da mesma maneira. Tá? Então, a 1 não pode, porque justamente está associado em série as lâmpadas. Poderia se tivesse só uma única lâmpada, né? Ou elas estivessem em paralelo. Aqui sim, né? Aqui é 12 volts e as duas lâmpadas estão em paralelo e elas não vão dividir a tensão, vão receber a mesma. Então, essa é uma opção. Aqui, se cada uma é 12 volts e as baterias estão associadas como? Em série. Então, o total disso é quanto? 24 volts. Então, cada bateria está recebendo 24 volts. Vai queimar as baterias. Não pode, tá? Deixa eu ver se tem pergunta ali. Que eu, às vezes...
A Giovana 2, Elita 3, vamos ver, tá? Agora aqui nós temos o seguinte problema, está associado 3 baterias de 12 volts, imagina, 12, 12, 12, dá 36 volts. Essa aqui vai receber 36 e essa aqui vai ser acima de 12, então não pode ser essa, né? Porque vai ser, ó, ele quer com a intensidade idêntica, tá? Do circuito de referência. Ela tem que receber 12 volts. Então, a lógica aqui, esse aqui também não, porque olha o que acontece, tem 12 volts. Mas olha quem que está aqui, o tal de curto-circuito. Tá? Curto-circuito. Tá? Tá? Então, a resposta certa aí para nós vai ser a 2. Tá, galera? Certo? Da curto-circuito, perfeito. Essa é uma questão nível fácil. Médio. Não, tô brincando, médio. Porque tu tem que pensar em todos esses elementos, tá? Mas é tranquilo, assim. É que assim, ó, vocês estão vendo isso pela primeira vez. Vocês vão ir para a bateria de exercícios, vão praticar isso, tá? Então, sempre cuidar esses conceitos de série paralelo dentro do gerador. Certo? Por isso que vai se tornar difícil nesse primeiro momento. Bom, vamos para a última partezinha que é rápida e eu quero pelo menos iniciar o exercício e deixar para vocês finalizarem, tá? Potência elétrica de um gerador. Como é que vocês viram? Vocês viram que o gerador ele tem 3 tipos de potência: potência útil, potência gerada e potência dissipada, certo? Rendimento, vocês já passaram, acho que na termodinâmica, por máquinas térmicas. Vocês já viram máquinas térmicas ou não? Termodinâmica. Me responda aí. Ou não? Tá, beleza. Vocês vão ver o seguinte, lá no primeiro ano também vocês viram um pouquinho de rendimento e potência. O rendimento é o mesmo conceito em vários pontos da áreas da física, assim. E o que é o rendimento? Ele é a razão da potência útil e em relação à potência total. Então, só para recordar, quem é a potência útil no gerador? A potência útil no gerador é dada pela tensão. A potência total é aquela dada pela força eletromotriz, que é a tensão máxima. Então, tu quer saber a eficiência de um gerador? Lembrando que isso depende muito do material que é constituído dessas baterias, tá? Mas não, assim, ó, eu estou falando mais de baterias, mas isso se aplica para uma hidrelétrica, né, um sistema eólico e assim por diante, até uma usina nuclear. Então, olha aqui o que acontece. Eu vou deduzir com vocês, tá? O rendimento, ele vai ser trabalhado da seguinte maneira, tá? Com vocês. Quem é a potência útil? A potência útil é I vezes U. E a potência total é I vezes E. A corrente elétrica é a mesma que a gente está falando, né? Então, por isso que vai ficar U sobre E. Então, não tem muito mistério, tá? É essa equação que vocês vão usar. Mas, José Marco, a gente vai achar uma razão, né? Vai achar, geralmente, a potência total, a força eletromotriz é maior, vamos dizer assim. Então, você vai achar o rendimento sempre no intervalo, né? Vai ser o rendimento, ele vai se encontrar da seguinte maneira: ela vai ser menor que 1 e maior que 0. Você sempre vai estar em 0, tanto, 0,9 de rendimento, que, claro, 90% de rendimento. A razão que tu achar aqui, tu vai multiplicar por 100%. Tá? Vocês vão ver, a gente vai fazer uma questão disso. Vamos ver se dá tempinho, 5 minutos. Então, vamos aqui, ó. Essa aqui é a questão, vamos dizer assim, top das estrelas, tá?
aqui tem vários elementos para a gente trabalhar. Eu não sei se eu consigo terminar ela nessa aula, mas o principal eu quero deixar encaminhado para vocês, para respeitar o tempo, tá? Então, no circuito elétrico a seguir, estão representados dois geradores, tá? Idênticos, com uma força eletromotriz de 12 volts e resistência interna de 1 ohm. O amperímetro medindo ali, né? E o voltímetro são ideais, então não conta com a resistência deles. Analise as proposições a seguir e conclua. A leitura no amperímetro é de... Bom, vamos pensar. Eu tenho a resistência interna e aqui eu tenho uma resistência externa, certo? Vamos tentar fazer o seguinte, vamos analisar cada um aqui, a gente quer saber se essas informações são verdadeiras ou falsas. Tá? Vamos ver se alguém perguntou. Beleza, não. Vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Eu quero saber a corrente total desse circuito. Aqui eu tenho a resistência externa, aqui eu tenho a resistência interna, né? São os resistores pequenininhos aqui, né? Das baterias. Aqui, se vocês estão olhando, é uma bateria, né? Aqui vai ter outra bateria. Pergunto para vocês, como é que elas estão associadas? Notem aqui, ó, positivo, negativo, negativo, positivo. Elas estão em série ou paralelo? O que vocês acham? Primeira pergunta, série. Perfeito, Carolina. Série. Então, se está em série, eu vou somar. É como se eu tivesse uma única bateria aqui, né? Uma única bateria com quanto? Qual é a força eletromotriz equivalente aí que nós temos? 24 volts, tá? E a resistência interna equivalente? 2 ohms. Porque eu somo neste caso. Eles estão associados em série, tá? E aí ele pergunta, a leitura do amperímetro é de 2 amperes? Como é que a gente descobre a corrente elétrica de um circuito desse? Estão lembrados da equação de Poulier, que é a equação que a gente viu na última aula? Então, vamos usar ela. Eu vou colocar aqui, ó, I igual a força eletromotriz, no caso aqui, equivalente, dividido pela resistência externa mais a resistência equivalente dessa associação. Quanto que nós temos aqui? 24 volts ao total. A resistência externa é 10 mais 2. Então, 24 dividido por 12 dá 2 amperes. Confere a nossa resposta aí. É verdadeira? Vai ser verdadeira. Tá? Verdadeira. Aqui vai outra coisa aqui, ó. O que ele está perguntando? Quantos volts está chegando aqui? Ou seja, quem é o U? Bom, gente, tem duas maneiras de você resolver isso aqui. Você sabe que está passando uma corrente aqui, né? De 2 amperes. Isso aqui é fácil aplicando URI, né? Porque como esse circuito todo está em série, e tal, tome cuidado. Mas, Josemar, aqui tem esse cara aqui, não é em paralelo? Lembre-se que ele está medindo, ele é um voltímetro, ele não interfere. Então, se tu aplicar URI aqui, nesse resistor, você vai achar a DDP, que vai ser o quê? 10 vezes 2 vai ser quanto? 20 volts. Notem que 20 volts é o que chega nele. E aí ele produz quantos volts? 24. 4 volts está sendo consumido pelos resistores internos. Josemar, eu poderia usar a equação do gerador para achar esses 20 volts? Poderia também. É uma outra maneira. Então, ele que está dizendo a leitura no voltímetro é 10 volts? Não, é falsa. Tá? Porque eu usei o URI aqui para olhar para ele. Galera, eu estou chegando no final da aula. Então, o que eu peço para vocês? Tá? Continue essa questão. Tentem fazê-la. Porque aqui é uma revisão de toda essa parte. É só para respeitar o tempo.
E aí, na próxima aula, na semana que vem, eu posso finalizar ela com vocês, tá? Ou no plantão também. É só para respeitar o tempo. Então, assim, o que eu peço para vocês? Resistência equivalente do circuito. Olha aqui, ó. Resistência equivalente. Todo mundo não está em série? Soma 2 mais 10 vai dar os 12. Então, tu sabe o que é rapidinho de fazer, tá? E aí eu vou deixar o restante. Essas duas últimas aqui. Quem é a potência dissipada no resistor? Lembre-se, como é que eu calculo a potência dissipada? E o rendimento que acabamos de ver, certo? Galera, vou encerrar por aqui. Faltou esses dois itens mesmo. Tentem fazer em casa. Qualquer coisa no plantão eu ajudo vocês, tá? Obrigado. E aí, possivelmente, eu posso estar fazendo uma aula mais para frente com só de exercício sobre isso, tá? Obrigadão.